Boa noite, irmãos, graça e paz. Mais uma vez estamos reunidos na casa do Senhor para juntos cultuarmos a Deus. Curve sua cabeça, vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por mais uma vez ter essa oportunidade de juntos, Senhor, com os nossos irmãos, como igreja, ó Deus, ofertar um culto de louvor e adoração ao teu santo nome. Senhor Jesus, pedimos, Senhor, a tua presença neste lugar. Sem a tua presença, Senhor, nós não somos nada e nada disso faz sentido, ó Deus, porque o Senhor é a cabeça e nós somos o corpo. Precisamos, Senhor Jesus, da tua presença em nós. Esteja presente, Senhor, no decorrer desse culto. Senhor Jesus, abençoa os hinos que serão entoados, que eles possam chegar como cheiro suave em suas narinas. Senhor Jesus, as nossas imperfeições, as nossas falhas, nós colocamos diante de Ti e pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. A mensagem que será transmitida nesta noite também, Senhor, que venha com o efeito de transformar as nossas vidas e nos tornar pessoas melhores do que nós somos, ó Deus, para que o Teu nome possa ser glorificado. Senhor, nos molda para Teu louvor, para a Tua honra, para a Tua glória, que o Seu nome possa ser glorificado nessa noite. As pessoas que estão no trabalho, que não podem vir hoje, que o Senhor esteja com elas, ou por qualquer outro motivo, Senhor, que não conseguiram vir até a sua casa, que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles. E aqueles que estão a caminho, ó Deus, que o Senhor livre de todo mal e que eles possam, Senhor, chegar em paz e junto cultuarmos juntos, ó Deus. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero chamar a Luciane para cantar um hino da harpa e depois a Gabi já vem trazer uma saudação. Graça e paz, irmãos. Tudo bem? É o hino 270, mas do cantor cristão. Jesus, Senhor, me chego a Ti, ó, dá-me alívio mesmo aqui, o Teu favor estende a mim, aceita um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Nós fizemos um musical, Graça, e talvez vocês não se lembrem, né, do roteiro. Então, Spurgeon contava uma história muito interessante. Nós sabemos que nós só vamos até Cristo se o Senhor nos atrair, não é isso? Porque de nós mesmos nós não conseguimos, né? Então, existe uma atração de Cristo e nós vamos ao Senhor. E naquele musical, ele contou a história de um pintor que queria retratar uma cidade. E na porta daquela cidade, em comemoração ao aniversário. Então, a cidade ia fazer não sei quantos anos e eles iriam fazer um quadro pintando aquela cidade. É um quadro em homenagem ao aniversário daquela cidade. E na entrada daquela cidade tinha um morador de rua que vivia ali desde sempre. E aí o pintor saiu e foi até ele e disse: olha, eu tenho um emprego para você.
eu quero que você dê um cartãozinho, venha neste dia, neste horário, e eu tenho um serviço para você. Você vai ganhar algum dinheiro com isso. E aí, no dia esperado, aí chegou aquele senhor até aquele ateliê, e aí o pintor disse: quem é você? Ele falou: eu recebi um convite assim para vir aqui. Então ele falou, ele estava todo limpinho, tomado banho e todo certinho, com roupa, terno, todo arrumadinho. O pintor disse para ele: não, eu não contratei você. Eu contratei aquele morador de rua, sujo, imundo, que estava lá. Então, é isso. Quem que nos limpa? É o sangue de Jesus, é a graça de Jesus. Não adianta eu tentar me limpar para chegar até Cristo, que eu não vou conseguir nunca. A minha condição de pecador, sujo, imundo. Mas através da graça de Cristo é que eu sou limpo. Amém, irmãos? Então, que a gente possa cantar esse hino pensando nisso. Cristo me atraiu, por isso eu fui até Ele. E como estou? E se tem alguma coisa diferente, esse diferente é a graça de Jesus em mim. Amém? Pi, pode ser só um pouquinho mais alto? Só um tiquinho. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Eu nada posso merecer, tu vês me prestes a morrer. Jesus, a ti me vou render. Aceita um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim, como estou. Se vem agora, é meu Senhor, ó, vem salvar-me inteiro. Aceita um pecador. Eu venho, porque Jesus eu só tu, Jesus, és meu Senhor, ó, vem. Amém. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Obrigada, Jesus. Amém. Obrigada, Gui. A paz do Senhor, irmãos. É uma alegria estar com os irmãos nessa noite. Queria compartilhar com os irmãos algo. Quero pedir os irmãos abrir em Mateus. Em Mateus, capítulo 5. Mateus 5,
do verso 1 até o verso 10. Vamos ler juntos. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Amém. Eu queria só focar nessa primeira bem-aventurança, que são os pobres de espírito. Eu estou com um livro aqui, do Hernandes Dias Lopes, pastor Hernandes Dias, e primeiro eu queria comentar com os irmãos o que não é ser pobre de espírito. Simplicidade de espírito não significa, por outro lado, ter uma vida espiritual pobre. Jesus, em momento algum, elogia aqueles que são espiritualmente pobres, descuidados com a vida espiritual. Ser pobre em santidade, verdade, fé e amor é uma grande tragédia. Por isso, o Filho de Deus reservou palavras duras à igreja de Laodiceia. Apocalipse 3,17. Sei que tu és pobre, miserável, cego e nu. Tampouco tem a ver com baixa autoestima. Jesus não está falando que as pessoas que pensam menos de si mesmas são felizes. Baixa autoestima não é um bem, mas um mal. Não significa ainda timidez ou fraqueza. Ser indeciso ou frágil emocionalmente não é a virtude da verdadeira simplicidade de espírito. Ser pobre de espírito é a base para as outras virtudes, conforme segue aí Mateus 5. A primeira bem-aventurança é o degrau inicial da escada. Se Jesus começasse, por exemplo, com a pureza de coração, não haveria esperança para nós. Primeiro, precisamos estar vazios, para depois sermos cheios. Por isso, não podemos ser cheios de Deus enquanto não formos esvaziados de nós mesmos. Essa virtude é a raiz, as outras são os frutos. Uma pessoa não pode chorar pelos seus pecados até saber que não tem méritos diante de Deus. Da mesma forma, ninguém jamais sentirá fome e sede de justiça, a não ser que saiba que carece totalmente da graça. Ser pobre de espírito é reconhecer nossa total dependência de Deus. Agora eu queria ler com os irmãos Isaías 40. Abram as suas Bíblias. Começa assim, o título que está aqui na minha, né? Consolo para o povo de Deus. Esse texto é muito lindo, irmãos. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ele já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Uma voz ordena: clame, e eu pergunto: o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor. Quando o vento do Senhor sopra sobre elas, o povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga
diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus, o soberano, o Senhor, vem com poder. Com seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele, são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro, e para a qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mas eles são plantados, ou mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles, e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todos chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Glória a Deus. E agora a gente viu o que não é ser pobre de espírito. Agora eu vou ler rapidinho o que é ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito é a nossa verdadeira riqueza. A plenitude de Cristo só pode ser apropriada pelos pobres de espírito. Ser pobre de espírito é a verdadeira joia que o cristão deve usar. Primeiro, o homem se torna pobre de espírito. Depois, Deus o enche com sua graça e felicidade. Enquanto não formos verdadeiramente pobres de espírito, jamais Cristo será precioso para nós. Enquanto não enxergarmos nossa própria miséria, jamais veremos a riqueza que temos em Cristo. Enquanto não nos reconhecermos perdidos, não buscaremos o verdadeiro refúgio em Cristo. E enquanto não reconhecermos a miséria do nosso pecado, jamais buscaremos o perdão e a graça de Cristo.
Aqueles que abrigam sentimentos de autossuficiência e se sentem saciados jamais terão sede de Deus. Aqueles que se sentem cheios de si mesmos não poderão ser supridos pelo Senhor. Quem pensa estar são não precisa de médico, mas sim os doentes. Uma pessoa pobre de espírito não tem nada a exigir, merecer ou reivindicar. Ela se vê desamparada até refugiar-se em Cristo e não encontra a felicidade até estar firmada na rocha que é Cristo. Somente quando estamos desprovidos de toda vaidade acharemos a verdadeira graça. Amém? Então que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos para nos encher desse Deus maravilhoso. Amém? Eu queria chamar a Stephanie e a Karen, que elas vão estar fazendo uma participação. Graças e paz, irmãos. Que vocês possam meditar nessa música. Essa música é como se fosse uma oração. E como pode, né, um Deus tão grande amar alguém tão falho como nós? Chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter, como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus.
assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando o Senhor quisesse entrar? Como pode me confiar e ainda me pega quando estou caída e me abraça, quando estou chorando e seguras minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter, como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenha o meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos em meu lugar. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos em meu Amém. O louvor. Agora vamos entoar mais louvores a Deus. E os irmãos que se sentirem à vontade podem se colocar em pé.
Deus, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de ti, Senhor, com júbilo nos lábios, te louvo, ó meu Rei, debaixo de tuas asas encontro abrigo. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de ti, Senhor, com júbilo nos lábios, te louvo, ó meu Rei, debaixo de tuas asas encontro abrigo. Te louvo e te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de ti, Senhor, com júbilo nos lábios, te louvo, ó meu Rei, debaixo de tuas asas encontro abrigo. Te louvo e te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Glórias. Vamos cantar bem forte para o Senhor Jesus, amém? Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz.
maravilhoso, bem forte. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Glória, glória ao que está no trono. Glória, glória, digno de louvor. Glória, glória, todo-poderoso. Glória, glória. Jesus é o Rei dos Reis. Glória, glória, glória ao que está no trono. Glória, glória, digno de louvor. Glória, glória, todo-poderoso. Glória, glória. Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é o Rei dos Reis. Tu não és um Deus criado por homem algum. Tu não és um Deus que depende de favor nenhum. Com a sua voz poderosa, as trevas dissipou. Por tuas mãos o mundo se formou. Tu não és um Deus criado por homem algum. Tu não és um Deus que depende de favor nenhum. Com a sua voz poderosa, as trevas dissipou. Por tuas mãos o mundo se formou. Tu somente és Deus antes da terra existir. Já estava em seu trono. Tu somente és Deus. E então teu é o louvor, honra e poder. Tu somente és Deus. Tu somente és Deus antes da terra existir. Já estava em seu trono. Tu somente és Deus. E então teu é o louvor, honra e poder. Tu somente és Deus. Tu não és um Deus que a força precisas comprovar, nem um Deus que se arrepende. Tu nunca falharás. És merecedor de toda adoração. O universo está em tuas mãos. Tu somente és Deus antes da terra existir. Já estava em seu trono. Tu somente és Deus. E então teu é
E os irmãos que estiverem preparados, vieram preparados, podem estar vindo entregando os seus dízimos e ofertas. Profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. Quem conhece a mente desse Deus? A Ele e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória eternamente. Conhece a mente desse Deus, não há outro igual a Ele e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele são todas as coisas. Vamos cantar bem forte pra Jesus. A Ele a glória, a Ele a glória Gostaria de chamar o pastor Marcos para estar intercedendo pela vida do Fabiano
que vai trazer a mensagem nessa noite. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos em Tua presença nesta noite. Diante de Ti nos prostramos, reconhecemos a Tua majestade, ó grande Rei. Te adoramos, Senhor. Bendito seja o Teu santo e precioso nome. Venha o Teu reino, faça-se a Tua vontade em nosso meio, Senhor, na terra como no céu. Tu és o Pai nosso, Tu habitas as alturas. Precisamos do pão de cada dia. Estamos diante desta mesa que é posta. Não somos dignos, Senhor, do alimento de Tua palavra à nossa alma. Porém, carente como estamos, sabemos que só o Senhor pode direcionar o alimento que nos salva, que nos livra, que nos faz viver eternamente. Ó Pai, obrigado, Senhor, por tudo. Somos gratos a Ti, te agradecemos porque é privilégio de poucos estar na presença do Senhor, que fez os céus e a terra, estar na presença do grande Rei. Obrigado, Senhor. Quem somos nós para estar nos Teus atos? Pedimos a Tua direção e a Tua condução ao Teu servo Fabiano, que o Senhor use para transmitir a Tua palavra, pois ela é maravilhosa. Apesar de nós, Senhor, nos ajude. Queremos ouvir a Tua palavra sem que haja uma interferência nossa. Ó Senhor, nos ajude. Pedimos a Tua direção. Faça de novo, ó Pai, como tem feito em nosso meio. Queremos ouvir a Tua voz. Muito obrigado, Senhor. Conceda-nos o Teu Espírito Santo. Te pedimos em nome de Jesus. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Confesso que hoje deu saudade da guitarra, viu? Vendo os irmãos cantar, tocar, deu saudade da guitarra. Meus irmãos, quero convidar a vocês a abrirem as suas Bíblias em Lucas 24. Nós vamos ler do 1 até o 12. Lucas 24, a partir do 1 até o 12. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que havia preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceu-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando ela possuída de temor, baixando seus olhos para o chão, e lhes falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembra-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscitado no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu para o sepulcro e, baixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho. Retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido.
Há um hino, meus irmãos, que eu, particularmente, conheço ele há mais de 20 anos. E eu vim conhecer o contexto desse hino agora, em 2019. Era Páscoa, final dos anos 60, um casal de compositores cristãos, Ilion e Gloria Keiter, passavam por várias turbulências pessoais, problemas financeiros e uma grave enfermidade que William veio a cometer. Em meio a toda essa turbulência, uma notícia: Glória estava grávida. Uma situação comum para alguns, mas só aqueles que vivenciaram, né, experiência semelhante podem dizer como isso é difícil. Em meio ao desemprego, uma grave doença, de repente, a notícia de uma gravidez. Em um mundo onde falta paciência, as pessoas não têm paciência. Há pouco tempo, uma enfermeira ficou brava porque a Júlia chorou com medo da injeção. Então, veja que uma enfermeira perdeu a paciência porque uma criança de 4 anos chorou com medo da injeção. Eu lembro quando fiquei sabendo que a Patrícia ficou grávida da Júlia, eu fiquei assim bastante chateado, preocupado. E não estava desempregado, não estava enfermo. Depois pedi perdão para Deus. Mas o Natan, ele estava com 7 anos, aquela idade que tá desafogando, né? E de repente, uma notícia de uma gravidez, e você tem que passar por isso tudo de novo, começar por esse processo. E a nossa vida é assim, meus irmãos, acabamos de superar um desafio e logo vem outro. Alguém ouvindo essa história pode dizer assim: isso é vida? Lutar, 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 sem um descanso definitivo? Né? Alguém ouvindo isso, mas isso é vida? Mas, ao outro lado, quando a pessoa é bem-sucedida, trabalha em um bom emprego, tem um bom salário, tem condições de pagar um convênio, uma boa escola, cuida da saúde, se alimenta corretamente, tem tempo para praticar esporte, exercício físico, uma pessoa aparentemente com a vida tranquila, controlada. Mas de uma hora para outra, isso termina de uma forma trágica, uma colisão na avenida, uma artéria entupida, um disparo de um delinquente que gostou do seu celular. E eu te pergunto, isso é vida? Nossa história é assim, caminhar num campo minado de perigos e incertezas? Afinal, qual o sentido dessa vida? Meus irmãos, quão terrível e frustrante seria se a vida resumisse a isso. A vida para o crente vai além de derrotas e frustrações. A vida para o crente é muito mais do que triunfos pessoais e histórias de superações. Há uma vida eterna e gloriosa em que nossos sofrimentos ou conquista e realizações pessoais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. E quando entendemos essa verdade, passamos a ver a vida de uma forma diferente, passamos a ver a vida de uma forma vitoriosa, quando entendemos essa verdade, que a nossa vida é muito mais do que triunfos pessoais e histórias de superação. E essa certeza que a vida não se resume ao presente faz com que enxergamos a realidade da existência presente de um modo também diferente. Comecemos a encarar a vida com outros olhos, pois sabemos que a vida aqui não é o fim. A vida não se resume em vitórias, conquistas ou decepções. Ela vai além disso tudo. Spurgeon, no seu livro Vence o Pecado, disse assim: nada ajudará a vencer o pânico com mais eficiência que acordar de manhã e dizer: a situação está bem difícil, hoje posso perder tudo o que tenho, mas roer as unhas de angústia não vai ajudar. Assim vou preparar o meu coração contra a tristeza e partir para o trabalho.
O sistema comercial talvez pare. Bendito seja Deus, pois o meu tesouro está no céu. Eu nunca vou falir, pois depositei as minhas afeições nas coisas de Deus e jamais perderei. No céu está minha riqueza, no céu está o meu coração. Então, nada ajudará a vencer o pânico com mais eficiência que acordar pela manhã e dizer: a situação sim está difícil. Hoje posso perder tudo que tenho, mas correr as unhas de angústia não vai ajudar. Assim vou preparar o meu coração e partir para o trabalho. Mas alguém pode questionar dizendo: como você afirma com tanta certeza que há uma vida eterna? Bom, meus irmãos, nós afirmamos baseado na ressurreição de Jesus. Jesus morreu a provas que afirmam a morte de Cristo. O próprio Jesus já vinha anunciando a sua morte. Da mesma maneira que qualquer ser humano morre, Cristo morreu. Porém, Jesus foi o único que venceu a morte. Nenhum outro homem teve o poder de ressuscitar. O nosso maior inimigo, Cristo, venceu. A ressurreição de Cristo nos dá a certeza que temos uma vida muito melhor do que essa. A ressurreição de Cristo aponta para algo eterno, uma vida vitoriosa, onde nossos medos não existirão mais. Então, isso muda completamente a forma que encaramos a realidade. Saber que a morte foi derrotada nos dá uma viva esperança. No versículo 1 ao 3 diz assim, se os irmãos quiserem acompanhar: mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo de Jesus. Ao chegarem ao túmulo, a notícia era: ele vive, a morte não pôde segurar. Então elas foram com os aromas para cuidar do corpo de Jesus. Mas a notícia que elas tiveram: ele vive, a morte não pôde segurar. Ele venceu a morte. A nossa vida em Cristo não está baseada em fábulas e história. A nossa vida em Cristo é um fato. O túmulo está vazio. E quando falamos que Cristo vive, não estamos falando apenas que Ele vive em nossos corações, ou que suas ideias estão vivas. Não é figura de linguagem. Não, Ele vive, Ele ressuscitou. Nós temos toda a garantia, temos os relatos. Quais são as garantias? Primeiro, o túmulo está vazio. Elas foram até o sepulcro, encontraram a pedra removida. E ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Segundo, por causa dos testemunhos das mulheres. Todos os evangelhos relatam que a notícia veio de mulheres. Mas o que tem de mais nesse relato de mulheres? Segundo os teólogos, naquela cultura, testemunhos de mulheres não eram válidos. Celso, o filósofo grego, opositor do cristianismo, diz que o cristianismo não pode ser verdade, pois o relato da ressurreição são baseados em testemunho de mulheres. Então ele afirma que o cristianismo não pode ser verdade, pois os relatos da ressurreição são baseados em testemunho de mulheres. Então, se a intenção fosse inventar uma história, forjar a ressurreição de Jesus, jamais colocaria que os relatos veio por mulheres, porque não causaria efeito nenhum, não tinha valor. Mas Lucas faz questão de citar os nomes. Veja o versículo 10. Quem eram essas mulheres? Eram Maria, Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Então veja que há nomes. Veja que de início nem os apóstolos acreditaram nelas. Veja no versículo 9. Voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11, e a todos que com eles estavam. Versículo 11. Tais palavras lhe pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas.
segundo os teólogos, essa palavra delírio é leros. E o que significa leros? Essa palavra era dada às pessoas que estavam fora de si, ou seja, não sabia o que estava falando. No contexto médico, era como uma pessoa dopada, ou seja, elas estão delirando. Se no meu contexto, há uns 20 e poucos anos atrás, seria: esse cara está muito louco, não está sabendo o que está falando. Eu lembro que quando eu chegava em casa, minha mãe perguntava assim: você está bem? Você está sabendo o que está falando? Posso conversar com você? Eu falei: não, pode, mas estou tranquilo. Então é essa a ideia. Ele parecia como um delírio e não acreditaram nela. Mas há outros relatos, como na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Se os irmãos quiserem abrir, Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do 3 a 8. Primeira carta de Paulo. Amém, irmãos? Acharam? Minha esposa sempre está reclamando comigo, fala assim: você pede para os irmãos abrir a Bíblia e você lê e não espera eles, os irmãos estão procurando e você está lendo. Eu falei: não, eu vou prestar mais atenção. Então diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim. Então, veja, meus irmãos, mais uma vez, temos nome das pessoas que viram Cristo ressuscitado. Mais de 500 pessoas. Mas tem outra coisa que, meus irmãos, que nos chama a atenção, é o resultado dessa notícia a longo prazo. Veja que de início um bando de discípulos medrosos, incrédulos, de repente ele sai espalhando ousadamente pelo mundo que Jesus ressuscitou. Veja que de início discípulos medrosos, de repente sai espalhando essa notícia ousadamente, sem medo. O que aconteceu, meus irmãos? Só há uma resposta: é que agora eles não temem mais a morte, pois se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele. Não há por que mais temer a morte. Louvado seja Deus. A mensagem da ressurreição nos dá ousadia para pregar o Evangelho. Quando vemos nossos irmãos missionários deixando seus países de origem, abrindo mão de família, amigos, para pregar o Evangelho, e muitos deles não voltam mais, são mortos de forma cruel, só há uma resposta, meus irmãos: a certeza da vida eterna. Então veja, meus irmãos, que a vida eterna em Cristo é real. Ninguém, meus irmãos, deixaria a sua casa, seu país, seu conforto, para ir num país desconhecido, língua desconhecida, se não tivesse essa certeza da vida eterna. Então nós afirmamos que há outra vida porque temos relatos que estão vivos até o dia de hoje. Com exceção de João, todos os outros discípulos foram martirizados, mas não recuaram. E o que encorajou esses homens a pregar ousadamente, meus irmãos? Só há, meus irmãos, uma resposta: eles sabiam que a morte não é o fim. Segundo alguns historiadores da igreja primitiva, é dita que a igreja passou 100 anos em que o tema era a ressurreição de Jesus. Já imaginou qual é o tema do culto de hoje? A ressurreição de Jesus. E no próximo domingo, a ressurreição de Jesus. E no próximo, a ressurreição de Jesus. E após centenas de anos, eu estou tendo esse privilégio de pregar sobre a ressurreição de Jesus. Isso é algo maravilhoso. Eu lembro que, não sei se foi nesse carnaval, uma torcida organizada, fizeram ali uma zombaria, e houve muita revolta do povo do cristianismo, né? Mas eu ouvi uma coisa interessante de um rapaz, que ele disse assim:
o que vocês fizeram, daqui 1 ano, 2 anos, ninguém lembra mais. Mas a história de Cristo, enquanto Ele não vier buscar a igreja, vai estar viva nos lábios das pessoas. Enquanto Cristo não vier buscar a sua igreja, essa mensagem será pregada, pois é um fato histórico. Essa mensagem faz com que vivamos uma vida segura, sem medo da morte, porque assim como Ele vive, nós viveremos. A ressurreição de Cristo também aponta para uma vida de perdão. A nossa dívida foi paga. Nós éramos inimigos de Deus, hoje temos paz com Deus, não há mais condenação. A ressurreição de Cristo mostra que os planos de Deus não podem ser frustrados. Aquilo que Deus planejou na eternidade foi cumprido, o sacrifício foi aceito. E aqueles que estão em Cristo podem se alegrar mesmo nas maiores dificuldades, sabendo que tudo aqui, meus irmãos, é passageiro. Versículo 12. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, baixando, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. A mensagem da ressurreição alegra os nossos corações. Nós sabemos, meus irmãos, que não há situação mais triste do que despedir-se do ente querido. Não há situação mais triste. Minha mãe já tem, se eu não me engano, 72, né? Por aí. Tenho filhos, esposa, amigos em Cristo. Não sei quem Cristo vai chamar primeiro. Talvez, pode ser eu. Vai ser um dia triste, sim, meus irmãos, para quem fica. Mas um dia de vitória para aqueles que Deus chamar. Porque lá não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais canseira, medo, decepções. Essas coisas não existirão mais. Um dia triste, sim, para quem fica. Mas para aqueles que Deus chama, é o dia de vitória. Louvado seja Deus. E se você quer em Cristo, você não precisa temer a morte. O Ari disse que sonhou que eu tinha morrido. Meus irmãos, após ler a Escritura, o que nos incentiva a viver nessa terra é o amor ao próximo. Mas para o crente morrer é lucro. A morte é apenas um começo de uma nova vida. Jesus foi como ovelha muda ao matadouro, mas ao terceiro dia levantou como um leão. Ele vive. Ele disse assim: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Aqueles que estão em Cristo podem dizer, sem medo, meus irmãos: ó morte, aonde está a sua vitória? Louvado seja Deus. Eu pedi graça para Deus. É a segunda vez que eu estou pregando essa mensagem. Eu preguei uma vez em São Paulo. E toda vez que eu estudo esse texto, eu caio em lágrimas. Eu choro. No início da mensagem, eu disse aos irmãos sobre um hino que eu vim conhecer o contexto agora, que nos anos 60, um casal de compositores cristãos passava por grandes dificuldades. E em meio a essa turbulência, uma notícia de uma gravidez. E foi nesse tempo que, consolados pelo Espírito Santo, meditando na ressurreição de Jesus, eles começaram a escrever uma música que dizia assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. E eu bem sei, eu sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória.
Irei à glória ao meu Jesus, que vive está. Louvado seja Deus. Há um evangelho sendo pregado na maioria das igrejas, que os crentes não podem aceitar lutas. Eu vejo igreja fazendo campanha de prosperidade, curas, poder. Eu vejo promessas de uma vida de conquista. Enquanto eles dizem essas coisas, eu vejo as Escrituras me dizer que nós somos apenas como neblina, que sucede por pouco tempo, aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Eu vejo a Bíblia me dizer que tendo o que comer e tendo o que vestir, estejamos por satisfeito. Eu vejo a Bíblia me dizer que aonde está meu tesouro, aí está meu coração. Versículo 12. Pedro, levantou-se, correu ao sepulcro e, baixando, nada mais viu, senão os lençóis. Retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Meus irmãos, eu quero chamar vocês a meditar um pouquinho, a pensar um pouquinho. O que tem nos motivado a viver? Aonde está nosso consolo em meio às lutas? O que te motiva a estar na casa de Deus? É apenas uma reunião de amigos? Ou porque você acostumou a vir para a igreja, tocar, cantar, estudar um sermão? O que te motiva? De fato, podemos cantar com toda a alegria que Ele vive, eu posso crer no amanhã. Esse amanhã aqui, meus irmãos, não é o nosso problema cotidiano, o que vai acontecer amanhã. Eu sempre falo isso em casa. Pode ser que amanhã tudo dê certo. Pode ser que segunda-feira, chegando no trabalho, você tenha um aumento, mas também pode ser que você seja demitido. Pode ser que Deus cure uma enfermidade grave, mas pode ser também que Deus te leve nessa enfermidade. Não é esse amanhã que eu estou dizendo. Esse amanhã é aquele que esse casal, consolado pelo Espírito Santo, cantou, que quando chegar a hora de enfrentar a morte, não temerei mal algum, porque assim como Ele vive, eu viverei. Podemos dizer, como diz Spurgeon, amanhã posso perder tudo que tenho, vou preparar meu coração, pois o meu tesouro está no céu. Meus irmãos, graças a Deus, Deus me deu graça, eu não chorei. Eu falei assim, eu tenho que pregar disciplina. Quando eu vejo a história de Cristo, o amor de Cristo, eu realmente caio em lágrimas. Mas é algo maravilhoso saber que o nosso maior inimigo foi vencido. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz que todos pecaram. Mas Deus enviou um substituto em nosso favor. E hoje temos paz em nosso coração, que há uma vida muito melhor do que essa. Há relatos, não são ideias. E essa realidade brada em nosso coração. Que Deus os abençoe, meus irmãos. A Elaine chamou os jovens para que nós venhamos cantar esse hino. Que Ele vive, posso crer no amanhã.
irmãos quiserem ficar em pé. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Irei agora ao meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado pela oportunidade. Graças a Deus. Maravilhoso saber que a base da nossa fé é porque Jesus ressuscitou. Vã seria a nossa fé se Cristo não houvesse ressuscitado. No entanto, Ele ressuscitou. Jesus está vivo. Ele venceu a morte. Cristo vive. Servimos um Deus que está acima de todas as coisas, inclusive da morte. Ele é a vida, Ele deu a vida, Ele doou a vida e Ele retomou. Isso é poder.
É o poder de Deus. Logo que termina o texto que o Fabiano leu, começa a falar dos 2 discípulos do caminho de Emaús. E nós vemos a pregação do Evangelho da vinda do Messias, que é pregado pelo próprio Messias. Nós não temos essa mensagem. Ela foi pregada àqueles 2 discípulos de Emaús. Jesus entra ali, na casa daqueles 2 discípulos, já era noite. Então, ele vai agradecer. O Senhor Jesus desaparece de suas vistas. E eles disseram: veja, ele pregava no caminho, ardia o nosso coração. Jesus falou a respeito de si mesmo. E os discípulos estavam desanimados. Que através dessa mensagem que ouvimos hoje, mais uma vez, possamos sempre lembrar: Jesus está vivo. Ele pregou aos discípulos e disse: ora, vocês estão pasmados, estão preocupados. Ele não disse assim, 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 assim. E não foi isso que aconteceu, e é isso que nós sabemos, né? Que hoje possamos lembrar que, mais uma vez, nós ouvimos: Jesus ressuscitou. Ele está vivo, né? Coloque-se de pé, irmãos. Graças damos a Deus. Quis aproveitar mais alguns minutos. Uma palavra maravilhosa. Difícil ficar quieto. A gente vai moendo tudo aquilo que vem, né? Você vai ouvindo a palavra, você vai degustando, você vai degustando. Então eu estou aqui simplesmente dizendo que a mesa estava farta. Quando a gente está alimentando-se, a gente diz: muito bom, hein? Puxa vida, ótimo. O que realmente é isso? Não é assim? Quando nós estamos nos alimentando à mesa, nós dizemos que aquilo estava muito bom. É isso que eu estou dizendo, irmãos. Não estou complementando nada, estou dizendo: graças a Deus, o alimento está muito bom. Vamos agradecer? Obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado, Senhor, por Tua presença. Ela fez toda a diferença. Ela é imprescindível. Nós Te adoramos, nos prostramos diante de Ti e Te agradecemos, ó Pai, pois o Senhor levantaste esta igreja para que a Tua mensagem, a palavra do Senhor fosse proclamada. Continue abençoando, Senhor, o grupo de jovens, estes, ó Pai, que estão, ó Deus, na Tua casa trabalhando para que esses cultos de jovens pudessem ser idealizados. E eles têm um propósito: honrar o Teu santo e precioso nome e ouvir instruções, para que então possamos, no mês que vem, fazer melhor, e depois melhor, e depois melhor. Porque o Senhor é aquele que nos ensina. Nós somos Teus discípulos, Tu és o nosso mestre. Obrigado, Senhor. Tua palavra é maravilhosa. Nos prostramos diante de Ti para Te adorar e para Te agradecer. Graças Te damos, Senhor, pela vida que nos deste. Obrigado, Senhor, porque o nosso tesouro está com o Senhor. Que o nosso tesouro não está conosco, está seguro em Ti. Tu tens a chave que abre e a chave que fecha. O Senhor é o escudo da nossa fé. Nós estamos, ó Pai, debaixo do Teu esconderijo, ó Altíssimo. Por isso dormimos em paz, descansamos, porque só o Senhor pode nos fazer habitar em segurança. A graça, queremos Te agradecer pela saúde. Obrigado, Senhor, pelas condições financeiras. Obrigado por o Senhor ter nos ajudado. Não nos tem faltado o pão sobre a nossa mesa. Obrigado, Senhor, pois tem sustentado o Teu povo dia após dia. Muitos de nós, às vezes, passamos por as diversidades desta vida, mas o Senhor sempre esteve conosco. O principal nunca faltou, a Tua presença. Tu és o pão nosso de cada dia. Dá-nos, Senhor. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória para sempre. Amém. Que o amor de Deus, Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com todos, hoje, amanhã e sempre. Todo o povo de Deus pode dizer amém? Amém, irmãos. Deus abençoe.